Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de setembro de 2025. Shana Tová a todos os amigos judeus, feliz ano 5786. E hoje eu estou um pouco aflito, talvez eu acabe fazendo um episódio um pouco mais breve, porque eu não sei se a gente tem muito tempo, porque para algumas denominações evangélicas, acabei de descobrir isso assistindo ao programa do Stephen Colbert, gravado que está no YouTube. Hoje, para algumas denominações evangélicas, é o Rapture Day. Rapture Day, eu não sei exatamente como traduz isso em português, não sei se os evangélicos no Brasil têm a mesma paranoia, mas a Rapture Day é o dia em que, não sei se é o Apocalipse, ou na véspera do Apocalipse, alguma coisa ruim vai acontecer, né? E obviamente os eleitos, os cristãos maravilhosos, né, vão ser levados, sai daqui, né? Eles vão ser sugados, eu não sei, teletransportados, né, para Star Trek, eu não sei, então vejam, então eu tenho que gravar rápido, porque muito provavelmente o mundo vai acabar graças à profecia de um bispo da África do Sul, não é? O que é bastante interessante é essa questão, porque isso me faz lembrar aqui de um episódio bastante recente do Religion for Breakfast, que foi sobre as aparições marianas. Eu não sabia, achei que eu não soubesse nada, até eu descobri que aparições marianas incluem, por exemplo, aquela história como é que chama? De Fátima, não é? Que 3 criancinhas portuguesas, aliás, a foto é interessantíssima, porque as meninas são tão mal-humoradas, as meninas estão tão bravas, não é? Que a profecia só podia ser apocalíptica, né? Que apareceram em 1917, né, na cidade de Fátima, a Virgem apareceu para essas 3 crianças e apareceu várias vezes e as crianças viam, ninguém estava vendo nada, né, e aí foi juntando cada vez mais gente, até que num dia lá que tinha dezenas de milhares de pessoas, 70 mil pessoas, né, ela prometeu mais uma aparição. Estava chovendo pra caramba, num determinado momento a chuva para e abre-se nas nuvens, o quê? Ninguém consegue explicar direito, muita gente viu várias coisas, o sol dançando, a Virgem, cada um teve uma visão diferente, não é? Eles viram algum fenômeno astronômico solar bastante impressionante e as crianças obviamente receberam mais mensagens secretas. Eu pensei que isso tivesse sido um incidente único, mas não. Ele faz parte de um ciclo bastante estendido de aparições da Virgem. A história é muito curiosa, porque essas aparições da Virgem, elas não acontecem toda hora, o tempo todo, nos últimos 2000 anos. Né? Teve uma onda, na Idade Média, aqui e ali, alguma coisa, tem algumas cidades francesas, tem algumas histórias, eu já esqueci tudo, basicamente. Né? Mas no século XVI, se eu não me engano, por aí, algumas centenas de anos atrás, começa um novo ciclo, né? 1500 bolinha, por exemplo, a Virgem de Guadalupe, no México, né? Uma virgem que, aliás, misteriosamente, curiosamente, tinha a cara de uma moça indígena, né? Falando, inclusive, o idioma nativo, que era o Nahuatl, que é o idioma dos astecas, não é? Que coisa interessante. Né, ela aparece ali para um camponês e o camponês, ninguém acredita, aí o camponês pede uma prova, ela pede um pano e aí ele dá um pano e aí quando ele leva o pano lá para o bispo, ou seja, lá para quem for, quando ele abre o pano não só caem rosas, não é, mas como também aparece no pano uma imagem espetacular da Virgem, que é essa que em princípio estaria ali naquela catedral na Cidade do México. Não é? Mas essa não foi a única aparição, houve outras, e aí o que acontece é que tem um hiato durante centenas de anos. A Virgem para de aparecer, não sei, vai estar ocupada, não sei, alguma outra coisa. Mas aí o que acontece é que no final do século XIX, começo do século XX, vem de novo uma enxurrada dessas coisas todas, e vai entender por quê. Aí tem 2 aspectos aqui, eu estou esquecendo todos os detalhes, mas 2 coisas me chamaram a atenção. Né, essas aparições da Virgem coincidem com alguns momentos de crise. Né? Então, por exemplo, no século XVI você tem o protestantismo, não é? Que é realmente um terremoto, placas tectônicas, porque ele está colocando em questão o papado, ele está colocando em questão a Igreja Católica inteira, não é? Então, que curioso, de repente aparece um milagre bastante oportuno, né, para resgatar a fé das pessoas mais simples, etc. e tal. E aí, quando tem essa nova onda aí,
Por exemplo, quando acontece a aparição em Fátima, ou as aparições em Fátima, né, eu acho que em Lourdes também. Lourdes é uma história muito parecida, parece uma virgem, em cada lugar aparece de um jeito diferente. Não é? Mas é justamente em 1917, não só a Primeira Guerra Mundial, né, o mundo está acabando, mas também você tem ali a Revolução Soviética. E a Revolução Soviética também, vamos lembrar aqui, que em princípio a União Soviética não era a coisa mais favorável à religião de qualquer tipo. Né? Então, aliás, grande parte dos movimentos fascistas e mesmo nazistas, né, eles vão se contrapor ao comunismo, ao risco do comunismo ateu, e vão acabar tendo o apoio do Papa. O Papa vai apoiar fascista, vai apoiar Mussolini, vai apoiar Hitler, porque qualquer coisa é melhor do que um comunista que nega a existência de Deus. Pois bem, então talvez tenha um padrão aí, né? Em momentos que a Igreja Católica está ameaçada, você tem duas possibilidades. Você pode achar que a Virgem aparece para salvar a Igreja Católica, ou a Igreja Católica inventa essas histórias, ou turbina essas histórias para ter um pouquinho mais de visibilidade, né? Para resgatar um pouco de prestígio. Esse é um aspecto. O outro aspecto extremamente interessante para mim, que eu não tinha ideia, é que quando tem essas aparições da Virgem, não é que o papado imediatamente embarca e acha que é tudo muito, muito maravilhoso. Não, eles vão investigar. Né? Então tem muitas aparições ali que o próprio papado vai dizer, não aconteceu nada, não tem nada para ver aqui, está todo mundo delirando, é uma insolação, vocês não tomaram água, sei lá o que aconteceu. Estão desidratados, né? Mas em alguns momentos ele acaba reconhecendo, mas reconhecendo com uma pitada de sal aqui. Por quê? Porque, veja, isso eu não sabia. Né? Qualquer coisa que a Virgem tenha falado, ou que a Virgem venha a falar, né? Para que seja lá quem for, normalmente é uma criança, normalmente é um camponês, normalmente é gente muito simples, não é que ela vai falar para alguém, para um bispo, não é que ela vai falar para o presidente, não, ela vai falar para alguém que está na base da pirâmide, certo? Certo. Qualquer coisa que ela falar, qualquer verdade revelada, a igreja não pode aceitar como uma nova informação. Por quê? Para a Igreja Católica, a Bíblia fechou. Tudo que você precisa saber está na Bíblia. Qualquer informação que vier depois, ok, se não contradizer, se não atrapalhar, está ótimo, mas não entra no dogma. Então não tem mais nada para dizer. Então, para quem é fã aqui da Bíblia, lamento informar, não tem nada a acrescentar, a Bíblia está travada ali como se fosse um diamante congelado para sempre no tempo. Né? Então, eu não tinha ideia disso. Eu falei, bom, quem sabe aparece, faz uma aparição aí, explica várias coisas, a história quem sabe explica a história do pombo, né, que é uma história muito difícil para mim, né, mas não adianta, qualquer coisa que eles disserem não pode ser levado ao pé da letra, porque o texto da Bíblia está escrito em pedra. É lógico que não é pedra, né? Aliás, é um livro sagrado muito peculiar, porque foi escrito a não sei quantas mãos e também teve não sei quantas mãos aí decidindo o que entra, o que não entra, não é que o negócio caiu do céu numa bola flamejante. Não é? Então eu achei essa história absolutamente fascinante. Eu acho que eu vou pular daí para uma outra, já que a gente está falando aqui de história e temos aqui de humanas, né, demasiadamente humanas, ontem finalmente eu comecei a ouvir um podcast novo que chama Instant Classics, Clássicos Instantâneos, estrelado por uma historiadora muito conhecida, excepcional, maravilhosa, a gente adora, que é Mary Beard, que é uma especialista em história romana, não é? E o primeiro episódio é muito interessante porque ela está comentando, é uma conversa entre ela e outra historiadora cujo nome eu me esqueci, perdão, eu vou dar o link aqui, como sempre, o link está na descrição do episódio, não importa onde você ouça. Aliás, um parêntese aqui, uma coisa muito interessante, para quem ouve no Spotify, o Spotify não só faz a transcrição, bastante razoável, aliás, das coisas que eu falo de improviso, mas como ele coloca uma estrutura, ele separa o episódio em capítulos, o que eu acho, nem eu consigo pensar, se você pedisse para eu dividir, não conseguiria, e ficou muito bom. Então tá aí um bom ponto para quem quiser seguir o Radinho no Spotify, fica a dica. Não é? Mas eu estava ali ouvindo a nossa amiga Mary Beard e ela estava contando que nas festinhas, quando ela participa de algum evento, e aí vem pessoas conversar com ela, uma pergunta muito comum, olha, você que é uma especialista em história romana, o Trump parece qual imperador romano, não é? Se tivesse que comparar com algum, Nero, Calígula, quem, né? Júlio César, Augusto,
não é? E aí o episódio inteiro é sobre essa história e tem duas questões curiosas aqui. A primeira questão é que esse povo bizarro de extrema-direita, os Elon Musks da vida, os Trumps da vida, muitos desses caras, eles têm um fascínio por Roma. Vale lembrar que o Elon Musk, num evento desses pró-Trump, ele fez uma saudação fascista, uma saudação nazista. Né? E ele poderia dar desculpa, não, eu não fiz fazer uma saudação nazista, essa é uma saudação romana. Né? Aliás, esse gesto de esticar o braço e fazer aquela saudação bizarra, não é? E achar que isso é como os romanos saudavam César, é uma absoluta falácia. Não existe nenhum registro de nenhum gesto romano, né? Nenhuma estátua fazendo o mesmo gesto. Né? Pode estar com o braço para cá, o braço para lá, mas não é igual. Né? Tudo isso, quem ouve o radinho aqui com bastante constância, sabe que isso tudo nasce de um quadro do Jacques-Louis David, que é um pintor francês do século XVIII. Né? Ele era um pintor muito popular, ele pintava para a aristocracia, para a corte, e aí quando a corte perdeu literalmente a cabeça, ou as cabeças, né? Ele começou a pintar para os revolucionários. O cara não estava nem aí, pagou, tá limpo. Né? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Ok. E aí ele tem um quadro ali para resgatar as virtudes viris, guerreiras. Ele faz um quadro baseado num episódio da mitologia ou da história romana, seja lá o que for, em que os irmãos não sei quem vão se comprometer a defender não sei quem lá. E aí ele coloca nesse quadro, que acabou virando um símbolo do heroísmo masculino, da testosterona, as mulheres tão frágeis, estão chorando ali, né, diante dos seus amados tão testosterônicos, eles estão fazendo esse gesto que ele inventou. Esse gesto ele tirou da cachola dele e dali para frente, como ninguém sabe nada de história romana mesmo, aquilo ficou como sendo uma saudação, né? Uma saudação romana, que absolutamente não existe. Então, o Hitler caiu nessa armadilha, o Mussolini caiu nessa tolice, o Elon Musk caiu nessa tolice. Mas voltando, esse povo todo tem uma fascinação por Roma. Porque era um império. Por quê? E é difícil pensar exatamente por quê. Você pega Washington, né, ou várias capitais do mundo, os edifícios públicos são réplicas de coisas greco-romanas, né, porque eles estão fascinados por Roma. Por qual aspecto de Roma? Porque, vamos lá, quando você pensa em Júlio César, quando você pensa, sei lá, em Augusto, quando você pensa em Nero, essa é uma Roma muito peculiar, porque já não é mais uma Roma republicana. Roma era republicana durante algum tempo, tinha tiranos, e aí tiraram os tiranos, aí fizeram um momento de república, né, mas não era democracia como a democracia grega, mas era república, tinha algumas instituições, tinha um senado, etc. e tal, né, tinha os cônsules, ok? E o Júlio César coloca tudo isso em xeque, ele fala, desculpa, tá uma zona esse negócio aqui, desde aqui vai virar uma guerra civil, eu, um general de sucesso, ao contrário de um capitão que nunca fez nada, eu vou salvar essa pátria aqui e eu vou me tornar um ditador. Né, vou me tornar um ditador. Ele não conseguiu ir muito longe com essa história, porque foi esfaqueado até a morte, não é mesmo? Mas na sequência, o que faz depois disso? Né? Se a República aparentemente não está resolvendo, e aí Roma inventa essa história, Augusto inventa essa história, Otaviano inventa essa história, de se tornar um imperador. Ele mantém as aparências da república, mas na verdade é um império. Né? Tanto que é meio hereditário, quem é o imperador é uma coisa que tem a ver com família, então já não é mais uma coisa de representatividade nenhuma, zero. Então, qual Roma que você está se referindo? A Roma do direito romano, a Roma republicana, né, ou a Roma imperial, né, a Roma que tem Nero, Calígula, essa zona toda. Então, primeiro, defina Roma, né, porque Roma não é uma coisa só. Em segundo lugar, e aí vem uma questão que é muito curiosa, que é muito arriscado você fazer um paralelo direto, né, de, sei lá, um Trump que tem o Twitter e aquele rede Truth que ele usa como ele bem entende, né, com um cenário completamente diferente, as instituições eram diferentes, as mídias eram diferentes, né, tudo era completamente diferente, mas de qualquer maneira, apesar de fazer um paralelo ser alguma coisa muito arriscada, o que a Mary Bird acaba falando, que eu achei legal, que é o seguinte, algumas coisas você consegue sim fazer alguma conexão, mas sobretudo no tocante ao autoritarismo, como é que essas figuras autocratas se comportam.
né, como é que essas figuras autocratas acabam pirando da mesma maneira. Então, Trump, e Calígula, e Heliogábalo, e Nero, né, tem algumas coisas ali que você percebe uma forte ressonância. Mas duas coisas me chamaram muito a atenção e eu quero registrar aqui com vocês. Uma delas é algo que, inclusive, se a gente vai perceber também no nazismo e no bolsonarismo também, e sobretudo no Trump, que é a imprevisibilidade, o capricho. Né? Então, essas figuras autocráticas, elas não têm uma doutrina, elas não são previsíveis. Não, pelo contrário, elas deliberadamente são imprevisíveis. Então, por exemplo, eu estava esses dias aí, o Trump, sem nenhum aviso prévio, ele tweetou lá, o Truffaut, não sei como é que chama, né, como é que é postar naquela rede dele, que ironicamente, né, chama Truth. Ele postou que, olha, a partir de agora, todos esses vistos de profissionais com talentos excepcionais, que é o H1B, né, um visto que muitas empresas de tecnologia usavam para puxar talentos do exterior. Né? Eu tenho amigos que, né, conseguiram esse visto e estão lá para os Estados Unidos, pegaram um green card e tal, porque o governo americano reconhecia que essas pessoas tinham um talento extraordinário, sem paralelo nos Estados Unidos, e que elas podiam contribuir para o crescimento dessa grande nação, que obviamente não existe mais. Pois bem, então esse visto com H1B, o Trump falou, olha, é o seguinte, a partir de agora esse visto custa $100 mil. E não contou detalhe nenhum, se era $100 mil por mês, se quem já tinha que pagar, o que acontecia, se eram só os novos, ele não falou nada. Não é? E isso provocou tamanha comoção que num certo voo que ia sair de São Francisco, que estava cheio desses caras com visto H1B, quando os caras receberam essa notícia, falou, cara, eu quero descer do avião. O voo atrasou 3 horas, porque ficou todo mundo apavorado de eventualmente sair do país e não conseguir mais voltar. Né? Então gerou uma comoção louca, então cada dia uma coisa nova. Acho que a notícia mais recente é que ele, sem mais nem menos, sem nenhuma prova, sem nenhum fundamento científico, ele fez um pronunciamento dizendo que Tilenol causa autismo. Tilenol causa autismo? Não, mas tanto faz, ele inventou, e tem até ali no Colbert, eu vi um trecho dele falando, olha, pode ser que esteja errado, pode ser que a gente esteja errado, mas tudo bem. Como assim tudo bem? Você não pode tomar uma medida ou falar uma bobagem dessas achando que você está errado e achar que isso também está tudo bem. Mas, pois bem, essa imprevisibilidade, né, é um método. Né? É um método porque deixa todo mundo inseguro o tempo todo, deixa todo mundo feito barata tonta, todo mundo tentando adivinhar e todo mundo tentando agradar o cara da maneira que ele acha que vai fazer sucesso. Então, isso é uma maneira de você desorientar, de manter todo mundo o tempo todo inseguro, com medo, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, você não consegue se articular, você não consegue saber, você fica o tempo todo vivendo num presente contínuo, não é? Perdão, limpando um pouco a garganta aqui, tive que fazer um pequeno corte. Mas o segundo aspecto, que é muito interessante e que remete imediatamente para George Orwell e 1984, é que esses autocratas, eles começam a perverter o idioma, começam a perverter a língua. As palavras não querem dizer mais as mesmas coisas, né? Ou trazem conceitos que são completamente alienígenas. Não é? Então, veja, quando o Trump diz que tudo é fake news, ou quando o Trump vai dizer que tudo é caça às bruxas, ou quando o Trump vai dizer que uma coisa que está errada está tudo bem. Não é? Eles começam a ter um impacto na língua, na percepção daquilo que é, aquilo que deixa de ser, né, o que é aceitável, o que não é. Então, esse efeito que está muito claro no 1984, acho que, se eu não me engano, ele chama de nova língua, né, nova língua, em que, né, você não pode falar que é ruim, você tem que falar que é não bom, alguma coisa, as palavras começam a ser banidas, né, algumas palavras não podem ser mais usadas, você vai ter que usar algum tipo de eufemismo que é politicamente aceito, né, haja vista que assim que o Trump assumiu, né, vários pesquisadores tiveram seus trabalhos cancelados simplesmente porque eles mencionavam algumas palavras, né, mencionavam diversidade, mencionavam justiça, mencionavam gênero. Cara, essas palavras ninguém mais pode falar. Né? Então esses caras têm um impacto naquilo que é o ar que a gente respira, que é a linguagem, que é a comunicação. Né? Se você começa a corromper, né, a tornar isso uma coisa alucinógena ou então tóxica e venenosa,
isso tem um impacto profundo. Eu achei essa história absolutamente interessante, ajuda a entender o que há de comum entre Heliogábalo, entre, sei lá, Nero, Calígula, vai falando aí, né, sobretudo porque algumas dessas figuras a gente acabou ficando com algumas histórias que provavelmente são fantasiosas, a história do Calígula querendo transformar o cavalo em senador, isso não está escrito em lugar nenhum, né? Suetônio fala uma coisa diferente, a história que Nero botou fogo em Roma e tocou violino, né? Algumas dessas coisas acabam ficando praticamente como verdade, como história, mas ela não tem fundamento nenhum, né? Mas elas revelam um pouco desse nosso fascínio com essas figuras, né? E vai saber o que passa na cabeça do Trump, mas não adianta saber porque ele vai provavelmente fazer uma coisa completamente descabida, imprevisível no dia seguinte, né? Eu achei a história absolutamente interessante e também agora, já que a gente tem que levar em conta que eu tenho que terminar esse episódio antes que, né, o mundo acabe, simplesmente os evangélicos bonzinhos sejam levados para o céu, não é? Então vamos tentar lembrar de outras histórias que me chamaram a atenção aqui. Eu estava assistindo agora de manhã um vídeo da Sabine Rosenfelder sobre um paper que era um paper com uma alegação absolutamente extraordinária, né? Saiu na imprensa como, olha, esse experimento com grafeno viola as leis da física, né? Viola uma lei fundamental da física. Bom, ela foi olhar, e bom, porque afinal é uma acusação pesada, que se é uma lei fundamental, existem algumas leis fundamentais das quais as outras derivam, certo? Certo. As outras não são exatamente assim. São leis derivadas, às vezes é só uma proporcionalidade e tal. Mas, em primeiro lugar, o experimento é um experimento com grafeno, para quem não lembra muito bem, grafeno foi o prêmio Nobel, acho que em 2010. Grafeno é carbono. Se você pega átomos de carbono, você pode fazer várias coisas com átomos de carbono. Por exemplo, o grafite. Grafite é carbono puro, né? Mas os átomos estão ali organizados, esses átomos podem se empilhar, se organizar de várias maneiras. No grafite, ele acaba se organizando em lâminas, e essas lâminas deslizam umas sobre as outras, né? Na hora que você escreve, é por isso que fica o grafite no papel, porque essas lâminas vão descolando e vão ficando presas no papel. Maravilha, certo? Certo. Diamante é a mesma coisa, é a mesma composição. Diamante, o grafite não vale nada, diamante vale muito. O diamante simplesmente é uma outra organização dos átomos, eles estão mais conectados, uma coisa tridimensional, e não desliza. E é duro pra caramba, a gente sabe disso, e não sei por que a gente adora botar isso em anéis, ok? Ok. Então ela está tentando explicar a história, olha, isso é um experimento bacana, o experimento está bem feito, mas ele não viola nenhuma lei fundamental, desculpa, se violasse seria ótimo, mas não viola, né? Isso é um resultado bastante previsível, ela explica as coisas todas, mas isso me fez lembrar de uma história curiosa, que era um post que o Degrassi Tyson, que também é outro cientista, divulgador de ciência, admirável também, que ele está falando justamente sobre diamantes. Ele falou, olha, diamante, fica todo mundo pagando pau para diamante aqui, se matando por causa de diamantes, explorando países por causa de diamantes, explorando gente pobre por causa de diamantes. Mas, cara, diamante tem em todo lugar. No universo está cheio de diamantes. Até tem planeta feito de diamantes, sei lá o quê, de satélites, chove diamante. Diamantes não são raros, porque simplesmente é uma maneira como o carbono se organiza dependendo da condição. Aqui na Terra, para você fazer um diamante, as condições estão a centenas de quilômetros de profundidade, né? Ali no manto, né? Entre o manto e o magma, é uma pressão extraordinária, um calor extraordinário, um tempo extraordinário, aí você faz diamante. Mas em qualquer lugar que as condições sejam parecidas, isso acontece. Ele falou, mas aí vem a grande sacada. A grande sacada é falar, olha, madeira, eu estou vendo madeira aqui para todo lado que eu olho, certo? Certo. Madeira, isso sim. Plim, plim, graças ao milagre da edição, vocês foram poupados de um intervalo bastante estendido, porque tocou o meu telefone e era uma pequena emergência familiar, eu tive que dar conta disso, mas ufa, eu espero que eu consiga pelo menos recuperar aqui o ponto onde a gente parou. Se eu não me engano, a gente estava falando dessa nossa valorização extrema dos diamantes, o que é uma coisa bastante peculiar, porque diamante não é nenhum milagre, né? Afinal, diamante tem tudo quanto é canto do universo, vale lembrar que o universo é grande, mas o Neil deGrasse Tyson, que é um divulgador de ciência que eu admiro imensamente, ele fez uma colocação interessante. Se a gente quisesse realmente valorizar alguma coisa de uma raridade absolutamente extraordinária,
que até onde a gente saiba não existe ainda em nenhum lugar do universo, né? E já que se a gente tiver predileção por carbono, a gente deveria estar aqui cultuando árvores. Árvores são feitas de carbono, são hidrocarbonetos, são feitas de carbono, tanto que quando você queima, você é uma pessoa limpinha, né? Mas quando os Trumps da vida, os Bolsonaros da vida, queimam, né, árvores, vira carvão, que é carbono, né? Então carbono pode virar um diamante, carbono pode virar grafite, carbono pode virar grafeno, também não é tão difícil assim, mas carbono virar uma árvore, isso, sabe o que é preciso para isso? Um planeta com condições muito especiais, na distância certa, com a quantidade correta de água, né, com um campo magnético, com uma atmosfera, com o Sol do tamanho certo, né, e alguns bilhões de anos. Vale lembrar que as árvores, quantos bilhões de anos demoraram as árvores para surgir? Eu não sei, né, mas de qualquer maneira, agora que você olhar para uma planta qualquer, mas nem que seja uma praga, uma erva daninha, né, você está vendo uma forma de carbono que é completamente inédita na história inteira do universo. Talvez exista por aí se as mesmas condições se reproduzirem. Não é impossível, mas digamos que, veja, a NASA já conseguiu achar até agora 6 mil, até vou dar o link para essa reportagem, uma reportagem bacana, 6 mil exoplanetas, ou seja, planetas que são planetas, estão girando em torno de uma estrela, né? Uma boa parte deles são gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. A outra parte que corresponde ao que a gente poderia chamar de superterras, né, que são mais ou menos como a Terra, ou seja, sólida, né, rochosa, mas um pouco grande demais, e outras são muito pequenininhos, Mercúrio, Vênus, uma coisa assim. Mas até agora, nessas 6 mil exoplanetas que a gente está descobrindo cada vez mais rápido, né, graças aos novos telescópios, não tem nada parecido com a Terra. Por enquanto, não. Não é? Então, veja, a gente deveria reconhecer que se tem alguma coisa realmente extraordinária, não é a pureza cristalina e eterna dos diamantes, porque isso demonstra a nossa fixação em coisas que aparentemente são eternas e platônicas e é uma tolice, né? E também o nosso desprezo por tudo aquilo que muda. Mas veja, justamente pelo fato da natureza mudar o tempo todo, da natureza evoluir, e não precisa de Deus nenhum, precisa só do Darwin, né? A gente tem hoje árvores, não sei por quanto tempo, mas tem, e isso só tem aqui, né? E também tem pessoas, que é o que a gente sabe também, só tem por aqui, e aí é muito interessante, porque eu comecei a ouvir agora de manhã um podcast com o Lawrence Krauss. O Lawrence Krauss, eu estou sempre falando dele aqui, ele é um físico bastante conhecido, um bom divulgador de ciências, tal, muito polêmico e tal. E ele fala uma coisa, o título do podcast, ele está dando uma entrevista para um outro rapaz, o universo não está nem aí para nós. E isso é lindo, né? Por que ele quer dizer com isso? Que eu sei que em algumas acepções, né, alguma criatura desocupada resolveu, não sei por que exatamente, criar um universo inteiro só para poder botar um clone dentro, né? E aí o que mais interessa nesse grande cosmos é se você se masturba ou se você se interessa pelo orifício errado, né? Então veja, eu acho a história desse universo que nasce de uma maneira que a gente entende, que a gente está entendendo cada vez melhor, ele evolui de uma maneira que a gente entende, não tem nenhum espaço para nenhuma intervenção milagrosa, aparição da Virgem Maria, pombos, nada, né? E o que é muito legal é que ele não gira em torno de nós. Nós não somos a razão do universo, né? O que parece, será que isso não causa desespero existencial, né? A nossa vida, somos uma poeira insignificante que surge num certo momento e depois desaparece para todo sempre, não tem eternidade, eternidade é uma falácia. Na verdade, e eu concordo aqui com Lawrence Krauss, isso é lindo porque significa que é nós, tudo depende de nós, o sentido que as coisas têm, somos nós que criamos, e cabe a nós criar novos sentidos bacanas, sentidos que justamente nos permitam entender cada vez melhor essa absoluta maravilha que é o que aconteceu nesse planeta. Deve ter acontecido de outras formas por aí, né? As leis da física permitem isso, mas as nossas condições são tão bacanas, né, que a gente deveria valorizar, puxa, olha, num breve momento,
não é? O planeta Terra não estava aqui desde o início, né? Ele demorou muito, ele demorou aí quase uns 9 bilhões de anos para aparecer. Em algum momento ele vai deixar de existir também, mas nesse breve hiato, nesse breve momento, surgiu uma coisa muito mais legal que diamante, muito mais legal que ouro, muito mais legal que Bitcoin, né? Muito mais legal do que criptomoeda do Trump, que é a vida. E a gente deveria aprender a reconhecer o quanto isso é miraculoso, o quanto isso é espetacular, o quanto isso é frágil, o quanto isso a gente deveria aprender a amar cada vez mais. Então, raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela atenção de vocês. Caso o mundo acabe hoje, foi um prazer, agradeço a companhia de vocês, me ajudou bastante nesses anos todos. Caso o mundo continue, que eu acho bastante provável, desculpe aí o bispo da África do Sul, né? Estamos aqui amanhã de novo. Um grande abraço e, se tudo der certo, até amanhã.